E se os nossos erros, em vez de serem obstáculos, fossem, na verdade, o atalho mais rápido para o sucesso? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai explorar essa ideia e descobrir como errar mais rápido pode, na verdade, levar a gente exatamente aonde queremos chegar. Essa frase é perfeita, porque ela resume tudo. Na teoria, no papel, um plano pode parecer incrível, mas é só quando a gente coloca em prática, quando a gente veste a roupa, que a gente descobre a verdade. E para colocar qualquer coisa nova em prática, a gente precisa de uma coisa fundamental: um pouquinho de ousadia. Então, vamos mergulhar nessa metáfora. A tal da roupa nova pode ser qualquer coisa na vida. Um projeto novo no trabalho, uma mudança de carreira, um novo jeito de se apresentar para o mundo. E toda, absolutamente toda novidade carrega junto o risco de dar errado. E é aqui que a coisa fica interessante, porque existe um paradoxo. A mesma força que nos empurra para frente, que nos faz crescer, a ousadia, é a que nos deixa vulneráveis ao erro. E quando a gente erra, é muito fácil cair naquela armadilha da culpa, sabe? Criando um ciclo que simplesmente nos paralisa. A grande pergunta é: como é que se quebra esse ciclo? Ok, agora vamos adicionar um outro ingrediente nessa conversa: a velocidade. No mundo que se move cada vez mais rápido, seja nos negócios ou na vida pessoal, a nossa relação com o erro precisa mudar. Não dá mais para ter aquele luxo de tentar evitar o erro a qualquer custo. E olha só a diferença gritante que a gente vê aqui. Agir devagar permite o luxo da cautela, daquela busca quase infinita pela perfeição. Mas a velocidade, que hoje é essencial para crescer, exige outra coisa. Exige uma tolerância maior ao risco e, o mais importante, exige uma capacidade de se levantar rápido quando as coisas não saem como planejado. E este ciclo aqui ilustra o perigo de um jeito muito claro. Tudo começa com a ousadia, com um passo corajoso. Isso, claro, pode levar a um erro. E aí vem a culpa, a autopunição. E qual o resultado final disso tudo? A inércia. O medo de errar de novo impede o próximo passo. É um ciclo vicioso que acaba aprisionando todo o nosso potencial. Mas e se existisse um jeito de enxergar o erro não como um ponto final, mas como parte do caminho? Uma história pessoal que a gente encontrou na nossa pesquisa ilustra isso de uma forma genial. Imagina a cena. Em uma fase de reposicionamento, de buscar uma nova imagem, a pessoa decide ser ousada e vai com tudo numa direção bem específica. Encomendou vários ternos, todos pretos, feitos sob medida. Foi uma aposta alta, definitiva. O resultado foi, bom, foi cômico e ao mesmo tempo super claro. A ideia que parecia ótima na cabeça dele se mostrou um desastre na prática. Um erro que não deixava nenhuma dúvida. Ficou óbvio na hora que aquele não era o caminho. E aqui está o ponto central, a virada de chave de toda essa conversa. Essa frase é a essência de tudo. O erro não foi uma perda de tempo. Pelo contrário, ele acelerou a descoberta. Pense um pouco nisso. Sem aquele erro rápido e super evidente, a pessoa poderia ter passado meses, talvez até anos, ainda pensando naquela possibilidade. O erro funcionou como um teste definitivo que deu uma resposta imediata. Olha, não é por aqui. Isso limpou o caminho para encontrar o que realmente funcionava. Tudo isso nos leva para uma nova mentalidade. Uma mentalidade que nos dá a permissão, não só para acertar, mas, e talvez isso seja ainda mais importante, permissão para errar no processo. É um bom momento para a gente dar uma pausa e refletir. Quanto tempo e quanta energia são gastos se punindo por erros do passado? Será que esse peso todo não é o que, no fundo, impede os próximos passos? Que tal se a gente adotasse essa nova definição? Um erro não é um atestado de incompetência. É um dado, é informação valiosa. É o conhecimento de um caminho que não leva aonde se quer chegar. Em outras palavras, é progresso. Essa é a tese central. Não dá para ter um sem o outro. A expectativa de fazer tudo certo de primeira é a receita perfeita para a paralisia. A verdadeira coragem está em tentar, sabendo que o erro faz parte da jornada em direção ao acerto. E com o tempo, acontece uma coisa quase mágica. Aqueles erros que antes davam vergonha ou culpa se transformam em alguns dos nossos maiores trunfos. Ninguém se conecta de verdade com uma história de perfeição. As pessoas se conectam com a jornada, com os desafios que foram superados. Os erros se tornam os capítulos mais interessantes da nossa história, porque eles mostram resiliência e aprendizado.
Então, o erro deixa de ser um peso para se transformar num ativo. Ele vira uma lição aprendida, vira uma história para contar e inspirar outras pessoas e vira um marco que prova o quanto já se caminhou. É a matéria-prima da sabedoria. E vamos fechar com essa verdade fundamental. Se o medo de errar impede a tentativa, ele impede a vida, o crescimento e, no final das contas, impede o acerto. Tentar é o motor de absolutamente tudo. E fica aqui a pergunta final. Sabendo que o erro não é o fim da linha, mas um acelerador, que a ousadia se torna possível agora? Que tentativa vale a pena fazer, mesmo com o risco de não dar certo de primeira? Fica aí a reflexão.